Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula agora vai voltar a falar um pouquinho sobre multiplicação, sobre divisão, né? Trabalhando a ideia de probleminhas, utilizando MMC, tá certo? A gente vai fazer uma revisão, mas eu sempre começo a aula com aqueles avisos, né, iniciais. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje quem me acompanha na tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais é a Laisa. Seja bem-vinda, Laisa. A gente sempre comenta, pessoal, do formato da aula, porque é importante, né, de você saber, nesse momento assistindo ao vivo, mas depois você pode ver no celular, no computador, pelo YouTube, tá? Então, você pode aí guardar as informações e consultar lá no YouTube, ó, o canal tá com essa carinha. Agora eu atualizei aí a página, ó, tá aparecendo aqui como se fosse no seu celular, né? A gente tá com quase 6.000 inscritos e ainda é pouco para a quantidade de alunos que a gente tem na rede, hein? Então, divulga aí para os seus colegas, chama para assistir as aulas, tá? Lá vai ter uma playlist, né, gente, com a turma de vocês. Então, aqui no cantinho, ó, tem o 6º ano, você pode rolar um pouquinho, procurar essa playlist. E aí, o comecinho do vídeo sempre vai ser a data e a disciplina, né? Os vídeos iniciais, eles ainda têm 3 disciplinas por vídeo. Mas os vídeos mais recentes, que a gente já está conseguindo fazer essa separação, ele vai estar salvo individual, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, tem as aulas do dia 11, de História, Matemática e Português. Você pode rever essas aulas, tá bom? Lá também tem o chat, né? Vez ou outra eu trago aqui alguns comentários, aos poucos a gente vai criando essa comunicação e aí eu sugiro que vocês façam os comentários das dúvidas, comentem lá sobre o que vocês estão achando das aulas e não esquece também de colocar o nome da escola, porque aí a gente consegue identificar de onde você é, tá certo? Bom, gente, o material que a gente está utilizando na aula, ele está localizado lá na Escola do Futuro, perdão. Você vai digitar no Google, né, Escola do Futuro em casa, para ter acesso a essa plataforma aqui, ó. E aí você vai caminhar por esse percurso que a gente vai fazer junto. Clicar aqui em Estudante. Depois você vai clicar aqui em Anos Finais. E depois, na sua série, né, 6º ano. E vai buscar pela trilha da semana 24, pelo material da semana 24, tá? Então, lá vai ter uma série de links para você clicar e você vai buscar o material da semana 24, que é onde tem esse conteúdo que a gente está vendo hoje, tá certo? Então, pega aí teu caderno e teu lápis para a gente começar as anotações dessa aula. Na aula passada, a gente viu a relação entre múltiplos, divisores, primos, compostos e vimos como fatorar um número, né, em números primos. E aí eu trouxe aqui o último quadrinho daquela revisão para a gente pegar o gancho e dar continuidade à nossa aula. Dá uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem, ó, o primeiro quadrinho de múltiplos e divisores. Nesse caso, a gente está observando aí a diferença entre os conjuntos. O que é que isso está relacionando, né? O que é que a gente está fazendo aí? Eu estou entendendo que existe uma ligação aí entre o que é múltiplo e o que é divisor, mas existem as principais diferenças entre esses conjuntos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No conjunto dos múltiplos, a gente vai ter que ele é infinito e a gente vai ter que o primeiro elemento dele sempre vai ser 0, mas é um conjunto que vai, ó, crescendo, porque a gente vai obtendo outros valores, né? No caso do conjunto dos divisores, é um conjunto que acaba, que é finito. E aí a gente tem um padrão de comportamento desse conjunto, né? O número 1 é o primeiro número que aparece para dividir qualquer número. E o último número desse conjunto é o próprio número. Então, a gente usou o exemplo do 21 aqui e fizemos o conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores, tá certo? Uma outra classificação que a gente observou nos números era se eles eram primos ou se eles eram compostos. Então, observa aqui essa ideia. Eu já coloquei aí um versus para a gente perceber que são características que se opõem, né? Ou o número vai ser uma coisa ou o número vai ser outra coisa, tá? Para ser primo, ele só pode possuir 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. E a gente viu que nesse caso aqui, essa sequência aqui é o início dessa ideia, né? De quais seriam os primeiros números primos. O número 2 é o único número primo que é par, não esquece dessa observação. E o restante dos números são ímpares, mas a gente viu na aula passada
que não são todos os ímpares que são primos. Pelo contrário, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Então, quando a gente observa aqui ó, os números compostos, a gente vai vendo que tem mais de 2 divisores. Então, sobram 2 números aí que tem algum tipo de diferença, né? O 0, ele não vai dividir nenhum número, né? Nem ele mesmo. E o 0 e o 1 não vão ser classificados nem como primo, nem como compostos, né? A gente vai ter eles fora desses 2 conjuntos, tá bom? Então, observe essa ideia aqui, porque a gente, a partir desses números, é que a gente vai conseguir fazer o próximo tópico. Dá uma olhadinha aí no que vai aparecer. O próximo tópico, ele traz a decomposição em fatores primos. E o que é decompor? Decompor é separar, tá? Aqui em matemática a gente tá separando esse número, né? Tá dividindo esse número. E eu vou tentar fazer a decomposição de todos os números em fatores primos. No caso da gente, começando do menor para o maior, que eu possa dividir. Aqui eu trouxe um exemplo de propósito, sem trazer um número par, porque nos outros exemplos a gente tinha feito um número par, né? O último exemplo da aula passada foi esse número ímpar aqui. E aí a gente começou percebendo, olha, termina em 5, dá para dividir para 5, mas será o 5 o primeiro número? Então tem aquelas regrinhas de divisibilidade que a gente viu em aulas anteriores. O legal, gente, desse modelo de aula é que, por exemplo, agora você precisa lembrar dessa ideia de divisibilidade. E você, nesse momento, esqueceu como é que funciona isso. Aí você dá uma pausa no vídeo, né? Se você já estiver no YouTube, dá uma pausa no vídeo e depois você vai buscar essa ideia de divisibilidade e volta para esse vídeo para você entender o que a gente está fazendo aqui. Exemplo, eu dividi aqui por 3, mas como foi que eu imaginei que podia dividir para 3? 315, ó, se a gente somar os algarismos, 3 mais 1 vai dar 4 e 4 mais 5 vai dar 9. 9 é um número que divide para 3. Então, 315 também divide para 3. É isso que eu quero que vocês entendam, essa reação em cadeia desses conteúdos que a gente está vendo, tá bom? Então, se você não lembra dessas ideias de como que eu sei se um número dá ou não para dividir, você pode voltar lá na aula de divisibilidade e depois voltar para essa, tá legal? Bom, hoje a gente vai resolver alguns problemas que a gente vai usar esses artifícios. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa ideia primeiro desses múltiplos, porque a gente estudou o conjunto dos múltiplos e dos divisores de maneira separada, né? Agora, eu vou intensificar um pouquinho o meu olhar sobre esse tipo de conjunto. Aqui na tela eu estou mostrando para vocês os múltiplos de 3 e de 4, né? Então, a gente está observando aí o conjunto, olha, infinito, crescendo cada vez mais, começando com 0, e aí a gente vai multiplicando, né? Por 1, por 2, por 3, e assim vai. Então, a gente está escrevendo os múltiplos. Só que, quando eu olho para esses conjuntos, eu começo a perceber que existem coisas que aparecem nos 2 conjuntos ao mesmo tempo, né? Então, observa, eu tenho múltiplos em comum. Por que isso vai acontecer? Porque a gente está começando esse conjunto do 0, e ele já é um múltiplo comum, mas depois eu começo a perceber que, ao passo que eu vou escrevendo os múltiplos do 4 e escrevendo os múltiplos do 3, vai aparecendo elementos que estão, na verdade, nos 2 conjuntos, né? Então, aqui, ó, eu marquei de amarelinho o 12, o 24, e aqui a gente continua e sabe que, continuando os conjuntos, em algum momento vai aparecer outros múltiplos, tá certo? Aqui embaixo, ó, eu estou escrevendo os múltiplos que são do 3 e do 4 ao mesmo tempo. Aqui o 0 é o primeiro, ó, 0 sempre vai estar no começo, tá? E depois aqui a gente está escrevendo os múltiplos que são do 3 e do 4 ao mesmo tempo, botei o 12, botei o 24 e aqui já sugeri o 36. Mas o 36 nem apareceu aqui. Você lembra, né, do que a gente faz com essa relação? Se eu tenho a soma constante para dar o próximo múltiplo, 0 mais 12 vai dar 12, 12 mais 12 vai dar 24, 24 mais 12 vai dar 36. Então, quer dizer que para ser múltiplo de 3 e de 4, ele tem que ser múltiplo de 12. Mas isso significa uma coisa que a gente já estudou antes, não é não? Olha só, a gente tem os conjuntos infinitos, então esse conjunto também é infinito. Num conjunto infinito, eu consigo dizer quem é o maior número? Ai, professora, claro que não, né? Se o conjunto continua crescendo, 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 como é que eu vou dizer qual é o maior número? Mas eu posso dizer quem é o menor número, né?
Então, quando a gente observa isso, ó, a gente pode calcular o mínimo múltiplo comum. Esse nomezinho aqui, ó, mínimo, significa menor. Então, a gente pensa assim, para não confundir, né? Porque a gente vai ver MMC e vai ver MDC. A gente vai ver essas duas coisas. Mas, quando eu estou observando o conjunto dos múltiplos, eu preciso lembrar que esse conjunto é infinito. E para uma coisa infinita, eu não consigo calcular o maior, mas eu consigo saber quem é o menor. E é isso que a gente está procurando. Quem é o menor número que é múltiplo do 3 e do 4 ao mesmo tempo, né? Nesse caso aí, vai ter que ser o 12. O 0 não vale, porque 0 é múltiplo de todo mundo. Se a gente fosse ao pé da letra, seria o 0, né, gente? Mas nesse contexto, como ele aparece em todos os números, a gente vai desconsiderar, porque ele vai ser essa multiplicação aí com 0 e vai dar sempre 0. Então, a gente vai buscar, diferente de 0, quem é o menor número que é múltiplo do 3 e do 4 ao mesmo tempo. E, intuitivamente, a gente já conclui que vai ser o 12. Tranquilo até aí? Lembra dessa ideia? Se o conjunto é infinito, eu consigo dizer quem é o menor elemento dele, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessa ideia, né? Nesse contexto de múltiplos, buscar múltiplos do mesmo valor. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para vocês, diz assim, ó, Pedro tem certa quantidade de bolas de gude. Ele percebeu que essas bolas poderiam ser guardadas em saquinhos que caberiam 8 bolas ou em saquinhos que caberiam 12 bolas, sem sobrar. Nessas condições, qual é o número mínimo de bolas de gude que Pedro tem? E quantos saquinhos de cada tipo seriam necessários? Então, a gente tem aí informações em que a gente precisa perceber, ele nem deu a quantidade de bolinhas que ele tem. Ele disse assim, olha, ele tem certa quantidade, mas eu posso separar em saquinhos com 8 e em saquinhos com 12, e não vai sobrar. Então, quer dizer que se eu dividir por 8 e dividir por 12, vai dar exato, né? Lembra daquela relação em que a gente liga intimamente o múltiplo e o divisor, tá? A gente vai ter que perceber essa ideia. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente tem um problema como esse, a gente vai relembrar daquele passinho. Outra aula que já é gancho para a gente, pessoal. Em algum momento, né, nas semanas anteriores, a gente teve uma aula sobre como resolver alguns problemas. Quais são os passos que a gente precisa seguir para que a gente consiga desenvolver bem aquele raciocínio, né? Na verdade, primeiro entender as informações, desenvolver bem o raciocínio e aí, de fato, aplicar o cálculo. E aí a gente fez esse esqueminha aqui, ó. Para que eu consiga resolver bem o problema, eu preciso seguir os passos em preto. E os passos em preto diz assim, ó. Ler o texto com atenção, planejar como resolver, executar o plano e verificar se a resposta encontrada foi a correta, né? Então, esse é o passo macro, o maior passo que a gente vai ter que seguir, os maiores, né? Passos que a gente precisa seguir diante dessa sequência. Só que para cada um desses passos, a gente tem uma ação, uma atitude para desenvolver aí dentro. Então, no primeiro passo, ler o texto com atenção, a gente vai começar a destacar as informações que são mais relevantes, tá certo? No segundo momento, a gente vai ter aqui, ó, em planejar como resolver, a gente vai ter que planejar a ordem em que as operações vão ser realizadas, tá? Executar o plano, aqui fica fácil, né? A gente vai, de fato, fazer o cálculo. E no finalzinho a gente vai confirmar se a resposta realmente é aquela que a gente encontrou, tá certo? Então, aqui no meu problema, que a gente apresentou agora, eu destaquei as informações que são mais importantes para a gente conseguir organizar esse pensamento. Então, aí, ó, minha leitura com atenção, me chamou a atenção que a quantidade dele não é uma quantidade dada na questão ainda, que ele dividiu em 8 e em 12 bolas. Olha a perguntinha aqui, no mínimo. Qual é o número mínimo de bolas de gude que Pedro tem? E aí depois a outra pergunta é quantos saquinhos de cada tipo seriam necessários? Então veja, inicialmente a gente nem tinha ainda esse costume de fazer esse destaque, né? Mas com a ideia da resolução de problemas e com a quantidade de detalhes que a gente vai tendo nas questões, é importante da gente perceber o que de fato a questão está pedindo, né? Qual que é o comando dessa questão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um número mínimo, a gente viu agora há pouco, que é quando eu tenho um conjunto infinito, e para isso a gente vai ter que calcular os múltiplos, né?
Então, aí a gente tem a ideia de ver, ó, se eu fosse dividir essa quantidade que eu não sei qual é, em 8, de 8 em 8, quais seriam os valores possíveis, né? Ou eu posso ter 8 bolinhas, ou 16, ou 24, e assim sucessivamente, porque a gente está fazendo os múltiplos do número 8, não é? Mas ele também diz que a gente pode dividir em 12 bolinhas, em grupinhos de 12 em 12, né? Então, eu posso trabalhar com 0 não vale, mas aí a gente tem 12 possíveis, 24, 36, todos esses números aqui eu ia conseguir separar em grupinhos de 12 e não ia sobrar ninguém. Só que se eu posso fazer dividindo para 8 e dividindo para 12 e obter uma divisão que não sobre bolinhas, então quer dizer que o múltiplo tem que ser dos dois ao mesmo tempo, né? Se eu dividir para 8 dá certo e não sobra nada, e se eu dividir para 12 dá certo também e não sobra nada. Então a gente vai investigar, ó, qual que é o número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui a gente observa o 24, né? O menor número, diferente do 0, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo aí, é o 24, beleza? E aí a gente respondeu a nossa pergunta. Então, quer dizer que, no mínimo, ele tem 24 bolinhas, né? Por que no mínimo, professora? Porque se ele tiver o próximo múltiplo dos dois ao mesmo tempo, no caso aqui seria o 48, né? O próximo que aparecer aqui seria o 48, ó. Então, a gente também ia conseguir dividir por 8 e por 12, exato. Mas ele quer saber a quantidade mínima de bolinhas, tá certo? Então, preste atenção nesse detalhe aí. Daí ele pergunta aqui, né, ó, nessas condições, o número de bolinhas que ele tem é no mínimo 24. E a segunda pergunta é, e quantos saquinhos de cada tipo seriam necessários? Se a gente fosse dividir essas 24 bolinhas em saquinhos com 8 bolinhas cada uma, a gente vai ter 3 saquinhos com 8 bolinhas. Então, vê, a gente já viu em outra aula que eu posso inverter isso, né? 24 dividido para 3 também vai dar 8. É por isso que é importante a gente saber o que a gente está procurando para não confundir na hora de fazer essa resolução da questão, tá certo? Então, aqui eu estou dividindo, ó, uma quantidade grande de bolinhas pela quantidade de bolinhas de cada grupo, para saber quantos grupos eu consigo fazer, quantos saquinhos eu vou ter, tá? E se a gente fosse dividir esse 24 em grupos de 12, eu ia ter 2 saquinhos aqui, certo? Então, aí a gente vai ter a necessidade, de acordo com a quantidade que eu vou dividir. Se eu fosse dividir 24 em 8, né? Então, grupinhos de 8, eu teria 3 grupinhos, 3 saquinhos. Se eu fosse dividir o 24 em 12, eu teria 2 saquinhos, 2 grupinhos, beleza? Mas esses são 2 cenários que excluem, né? Um exclui o outro. Aqui eu não tenho 3 saquinhos com 8 e 2 saquinhos com 12, não. Ou uma coisa iria acontecer, ou a gente ia fazer esse tipo de divisão, ou a gente ia fazer esse tipo de divisão, tá, gente? E aí eu pergunto assim, ó, e se os números fossem grandes? Teríamos que achar os múltiplos dele até encontrar um que tivesse nos dois conjuntos. Então, vê, aí começa uma problemática, né? A gente estuda matemática, além, claro, de entender a parte técnica, que é a que a gente vai ver agora, a gente entende que serve para resolver os problemas. Foi a nossa aula de algumas semanas atrás. E qual que é o mecanismo que eu utilizo agora para resolver esse problema? Se eu tiver 2 números muito grandes para fazer a comparação, será que vai ser interessante da gente começar a escrever os múltiplos desse número até encontrar múltiplos que são presentes nos 2 conjuntos? Eu acho que isso não vai funcionar. Para isso, a gente trouxe aqui essa ideia. A gente já viu na aula passada que eu posso decompor qualquer número em fatores primos. Aqui, para o MMC, né, para o mínimo múltiplo comum, a gente vai decompor os números de maneira simultânea, vai decompor os números ao mesmo tempo. Então, vamos olhar aqui, ó. Lembrando que os números primos são esses aqui, né? A gente vai começar do menor para o maior, tá? Então, a gente tem aqui só uma colinha para não esquecer, né, da ordem. E a minha ideia aqui, por exemplo, é decompor o 14 e o 24. Então, vamos perceber aqui se eu posso dividir um deles por 2.
Peraí, professora, um deles não precisa dividir ao mesmo tempo, não? Não. A ideia é que a gente consiga fazer a divisão dos dois números até o finalzinho, mas eu posso, de repente, precisar usar um número que dá para dividir o 24 e não dá para dividir o 14, ou vice-versa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os dois números são números pares, né? Terminam em 4, então dá para a gente fazer a divisão por 2, que é o primeiro número que eu coloquei aqui em cima, ó. Então, vou fazer devagarinho essa ideia para a gente poder acompanhar o raciocínio, tá? Então, dividindo para 2 aqui, ó, o 14 deu 7 e o 24 deu 12. Tranquilo. Eu vou dividir para 2 de novo, mas o 7 não dá para dividir, não. Então, esse mecanismo faz com que a gente repita o número e divida o possível. Nesse caso, dá para dividir o 12, então, dividindo por 2 dá 6. Beleza? Então, vamos fazer esse mesmo ritmo até que a gente consiga fazer a divisão de todos os números que aparecem ali. Vou dividir novamente por 2, ó, porque tem o 6 aqui, o 7 não dá, então a gente repete, e 6 dividido para 2 vai dar 3. Tranquilo? Agora a gente não tem mais como dividir para 2, né? Tem o 7 e tem o 3, então, ó, o próximo número primo que eu vou tentar é o 3, mas aqui ficou bem facinho, não foi, gente? Agora, então, dividindo para 3, aqui fica 1, ó, repito de novo o 7, esse 7 veio se arrastando de lá de cima até aqui embaixo, né? E depois 7 dividido para 7, a gente vai ter 1. Pronto. Quando a gente aparecer aqui, ó, com os números uns, significa que a gente terminou a nossa decomposição. Agora que a gente tem todos os números aí, você lembra que quando a gente queria fazer essa decomposição, a gente ia observar a multiplicação, né? Aqui, para achar o MMC, é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai multiplicar todos os fatores que aparecerem aqui para dar a nossa resposta. Então, se a gente fizer a multiplicação 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7, que foram esses números que apareceram aqui, ó, a gente vai obter 168 como nossa resposta, tá certo? É só para a gente perceber como que esses números eles estão se comportando aí e como que a gente pode fazer o cálculo junto dos dois, né, decompondo os dois ao mesmo tempo e depois fazendo a multiplicação aqui, tá certo? Então, vamos aplicar essa mesma técnica no exemplo que eu trouxe aqui. Olha só, esse exemplo foi o exemplo que a gente começou a nossa aula e nesse caso aqui a gente tinha percebido que precisava calcular o múltiplo de 12 e de 8 ao mesmo tempo. A gente tinha visto já no comecinho que escrevendo esses múltiplos, né, o conjunto, tanto do 8 quanto do 12, a gente achava o mesmo valor. Só que nesse caso aqui, a gente pode usar a decomposição para perceber que vai acontecer exatamente a mesma coisa. É uma outra técnica que a gente pode usar para resolver esse tipo de problema. Então aqui, ó, 8 e 12, dividindo para 2, vai dar 4 e 6, né? Pode dividir de novo, né? Os números são pares. Então, dividindo para 2, dá 2 e 3. Dividindo para 2, peraí, professor, o 3 não dá não. Então, o 3 a gente vai fazer o quê? Repete ele. E 2 dividido para 2 vai dar 1. Agora sim, né? 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, ó, 2 uns aqui embaixo. A gente vai fazer agora a multiplicação, né? E aí, de novo, fazendo a multiplicação desses fatores que apareceram aqui, ó, a gente conclui 24 bolinhas de gude, mínimo de 24 bolinhas de gude, e continua o processo para concluir essa ideia aqui da divisão do 24 por 8 e do 24 por 12. Mesma resposta que a gente obteve lá no comecinho. A diferença é que a gente usou outra técnica para entender essa noção de como que a gente resolve probleminhas com MMC, tá certo? Então, agora que a gente já conseguiu entender no mesmo exemplo os dois contextos, eu trouxe um outro exemplo para a gente poder finalizar esse pensamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma loja vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens, com 6 unidades. Então, o prendedor é 15 unidades e os lacinhos são 6 unidades, cada um. Uma pessoa que deseja obter a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo, no mínimo
quantas unidades de cada produto deverá comprar. Então, aí é um enunciado que tem uma relação entre a quantidade, né, dos valores que eu preciso. Ele quer obter a mesma quantidade, tanto de lacinhos quanto de prendedores, mas os lacinhos são vendidos em pacotes com quantidades diferentes dos prendedores. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Circular primeiro, né? Destacar primeiro as informações necessárias. Então, a gente tem 15 e 6 unidades, são os números que a gente vai usar como base para resolver esse problema. A primeira pergunta, ele quer obter a mesma quantidade de lacinhos e prendedores. E a segunda pergunta é o mínimo de quantas unidades de cada produto a gente deve comprar. Então, vamos lá. Aqui a gente já vai usar a técnica da decomposição e eu vou dividir os dois números ao mesmo tempo. Lembra? Se a gente puder, a gente divide os dois. Se não puder, a gente repete um e divide o outro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o 6 e o 15, que são os números que eu destaquei. A gente vai fazer a divisão por 2. Vai aparecer o 3 aqui, né? Mas o 15 vai repetir, tá certo? Agora, a gente vai tentar dividir para 3, que é o nosso próximo número primo. O 3 daqui dividiu e o 15 daqui, ó, aparece o 5. Porque 15 dividido para 3 vai dar 5. Tranquilo? Agora a gente divide para 5 e fica 1 em 1. A ideia de calcular o MMC é multiplicar os números que aparecerem, né? Então a gente tem 2 vezes 5 vezes 3. Aqui eu fiz a troca, mas a ideia é a mesma, né? 2 vezes 3 vezes 5 vai dar o 30. O que é que significa esse 30, né, gente? Que a quantidade de produto de cada um vai ter que ser 30 lacinhos e 30 prendedores. Não era essa a ideia? De obter a mesma quantidade dos dois produtos? Mas cada produto é vendido em quantidades diferentes em cada embalagem, né? Então, aí eu vou precisar saber agora a quantidade de embalagens de cada produto que a gente vai comprar. Se eu pegar 30 e dividir para 6, ó, 6 unidades são o quê? Os lacinhos, né? Então, se eu dividir para 6, eu obtenho 5 embalagens desses lacinhos. Se eu dividir agora 30 para 15, 15 é a quantidade de prendedores. Então, a gente vai ter 2 embalagens de prendedores, tá certo? Aqui, a gente de fato está observando que esses dois cenários ocorrem ao mesmo tempo. Diferente da primeira situação, onde ele tinha uma quantidade de bolinhas e a divisão poderia ser feita ou de um jeito ou de outro jeito, aqui a gente tem um problema em que as duas divisões vão ocorrer ao mesmo tempo. E ainda poderia ter uma outra pergunta, que eu vou deixar aqui no ar para vocês. Se eu quisesse saber o total de embalagens que eu iria comprar aí, quantas embalagens no total seriam? E aí? A próxima aula a gente vai utilizar para revisar esse exemplo e para responder essa pergunta, tá certo? Eu espero, pessoal, que vocês tenham aprendido por aqui e que vocês consigam observar, ó, revisando nas aulas anteriores a ideia de divisibilidade e de decompor um número em fatores primos, tá certo? A gente se vê logo mais, tá bom? Até a próxima, gente!